Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, 16ª rodada, chegou ao seu final. Rodada com jogos quarta, um na quinta e um na sexta-feira. Por isso que eu não fiz, como de costume, na quinta-feira, o resumo da rodada, porque nesta sexta ainda tivemos um jogo. Além do mais, eu também estava trabalhando, então deu uma atrapalhada, não consegui ver os jogos de quinta e nem os jogos de hoje. Na verdade, o jogo de hoje, que foi o jogo Goiás e Bahia. Então consegui ver alguns jogos de quarta-feira, mas quinta e sexta eu não consegui ver jogos, só dei uma olhada nos melhores momentos. Mas como de costume, eu não vou deixar de fazer o resumo da rodada do Campeonato Brasileiro. Então eu peço a vocês, meus amigos torcedores brasileiros que acompanham aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, tá aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome e o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, e se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro. Então vamos lá, galera. Cara, uma rodada com algumas situações não surpreendentes. Porque, na minha visão, bem previsível. Até pelo meu ponto de vista, quem acompanha aqui o canal não vai ver eu falar que foi surpresa o que aconteceu nessa rodada. Para mim não teve muita surpresa. Na verdade, teve uma surpresa só. Os outros resultados que aconteceram, que para muitos pode ser surpresa, para mim não foi. O único que foi surpresa, para mim, foi o jogo do Santos. Esse foi surpresa, mas não foi zebra. Que para mim não tem zebra nesse Campeonato Brasileiro. Não tem zebra. Então vamos lá, galera. Tivemos Palmeiras 1, Curitiba 3. Queda do Luxemburgo. Na verdade, o Luxemburgo já tinha caído, só não tinham avisado a ele. Ou já tinham avisado a ele. Então, Palmeiras 1, Curitiba 3. Placar justíssimo, justíssimo. O Palmeiras, depois que perdeu a invencibilidade, perdeu 3 na sequência. Se já estavam criticando o Palmeiras invicto, imagina perdendo. Então o Luxemburgo caiu, estão falando aí que o treinador do Independente Del Valle pode ser o treinador do Palmeiras, a gente não sabe ainda, pelo menos não sei, mas vitória justa do Curitiba. Na verdade, nesta rodada, os times da parte de baixo da tabela, eu acho que tirando o Botafogo, todos mostraram uma, eu não vou dizer nenhuma recuperação, mas uma força. Eu acho que todos lá de baixo, se não estiver enganado, todos lá de baixo mostraram que o campeonato é muito mais nivelado do que se imaginava. Bom, eu sempre achei muito nivelado, mas mostrou mais nivelado. Então, vitória do Curitiba justa. Grêmio 3, Botafogo 1. Dois times na parte de baixo da tabela. O Grêmio mostrou mais qualidade e ganhou. Justo. O Botafogo mostrou algumas dificuldades. Quer dizer, mostrou algumas dificuldades. Mostrou as dificuldades que a gente sabe que o Botafogo tem. O Botafogo vai ser um alto e baixo. Não dá para se iludir. Tá? E o Grêmio, ainda longe de brigar pelo título. Não sei se vai conseguir chegar a brigar pelo título, mas o Grêmio não é para estar na parte de baixo da tabela, essa é a verdade. O Botafogo tem que matar um leão a cada dia. Então, o placar foi justo, 3-1, justo, pelo jogo que foi e pelo fato do Grêmio ter o melhor time. Este jogo, sim, para mim foi surpresa. Não zebra. Santos 0, Atlético Goianiense 1. Olha o que eu estou falando. O Curitiba, na parte de baixo da tabela, ganhou do Palmeiras.
O Atlético Goianiense na parte de baixo da tabela ganhou do Santos. Palmeiras na parte de cima da tabela, Santos na parte de cima da tabela. O Atlético Goianiense ganhou. O Atlético Goianiense vem complicando muito os times da parte de cima da tabela. Talvez não, com certeza o estilo de jogo. Então, Atlético Goianiense 1, Santos 0. Esse, para mim, foi o jogo de maior surpresa, o resultado. Não zebra. Vou falar de novo, não zebra. Para mim não tem zebra nesse Campeonato Brasileiro. Mas, surpresa, foi a surpresa o Atlético Goianiense ganhar do Santos de 1-0. Não vi o jogo, mas para quem está na parte de baixo da tabela, na verdade, vamos ser bem sinceros, eu não sou resultadista. Não sou. Eu gosto de ver um futebol bem jogado. Eu gosto de ver espetáculo. Para mim, o futebol é show, é espetáculo. Mas no futebol brasileiro, você vê espetáculo é quase que raro. Então, o que vale mais é o resultado. Eu não gosto de só futebol pelo resultado. Eu não gosto. Mas sei que isso é normal, que muitos vejam assim. E, na verdade, é isso que fica na estatística. Então, eu não sei se o Santos jogou bem, se jogou mal, se o Atlético Goianiense jogou bem, jogou mal, não sei. Mas, pelo resultado, independente de como for o jogo, o Atlético Goianiense ganhou os 3 pontos. Isso é que vale e que foi importante pra caramba pro Atlético Goianiense. Igualmente, Atlético Paranaense e Corinthians. Esse eu vi. O placar foi justo? Não. O placar não foi justo. O Corinthians não jogou nada, absolutamente nada. Mas ganhou. 1-0 no finalzinho. Teve lá um molengo-tengo do goleiro, também um molengo-tengo do time, que estava jogando com 1 a mais, deu contra-ataque pro Corinthians o tempo inteiro, pediu para tomar o gol. O Atlético Paranaense definitivamente briga para permanecer na Série A. É incrível, é inimaginável. Eu não consegui imaginar isso. Para mim, é uma das maiores decepções do Campeonato Brasileiro, é o Furacão. E hoje é a realidade. Briga para não cair. Corinthians dá uma respirada, não jogou nada. Mas o Mancini começa com o pé direito. E ganha de 1-0, dá um alívio, dá um respiro, sobe um pouquinho na tabela, não muito, mas dá uma subidinha na tabela, sai da zona do rebaixamento que estava. E o Atlético Paranaense tem que se reinventar, porque senão... e outro detalhe, meu amigo torcedor do Furacão. Já estamos chegando na metade do campeonato. Não dá mais para falar, ainda falta muito jogo. Não falta muito jogo, não. Já estamos na contagem regressiva. Tá? Daqui a 2, 3 rodadas, já estamos iniciando o retorno. Então não dá para esperar. A realidade do Furacão é brigar para permanecer na Série A. Esta é a verdade. Ponto. Justo o placar? O Corinthians ganhando? Não. Mas o que importa é os 3 pontos. Atlético Mineiro 1, Fluminense 1. Acho que foi o melhor jogo da rodada. Jogão bem intenso. Fluminense na parte de cima da tabela, jogando com outro da parte de cima da tabela. O Atlético Mineiro está dando sorte, que poderia ter perdido a liderança e acabou não perdendo, continuou o líder. Então, 1-1. Cara, placar justo. Não vou falar que é injusto. O goleiro do Fluminense pegou pra cacete. O Atlético teve um período de massacre, mas um período, não foi o jogo todo. O Fluminense teve chance de ganhar. Perdeu um gol incrível com o garoto, acho que Luiz Henrique. Grande jogo. Placar não foi injusto. Placar justo. Atlético Mineiro 1, Fluminense 1. Melhor jogo da rodada. Bom, não teve muitos gols. Igual Sport Recife 3, Internacional 5. Pode falar que o melhor jogo foi esse. Sport Recife e Internacional, porque teve 8 gols. Mas a nível de
futebol, jogo, tática, eu gostei mais de Atlético Mineiro e Fluminense. Sport Recife 3, Internacional 5, um jogo com muitos gols. O Sport tá numa sequência de derrota danada, mas pela aquela sequência de vitória que teve no início do Jair Ventura, consegue se estabilizar. E o Internacional, eu vi até o canal do Baldasso, ele tá falando, estão deixando a gente sonhar. Tem que sonhar, porque, meu amigo torcedor do Inter, os times que estão disputando com o Inter, Atlético Mineiro e Flamengo, o Atlético Mineiro é o que tem, taticamente, o time mais arrumado. Tô falando dos três, tá? Tirando o Internacional, tá? Dos dois que estão disputando com o Inter, entre Atlético Mineiro e Flamengo, o Atlético Mineiro é o que tem um time taticamente mais arrumado. O Flamengo hoje vive da qualidade individual dos seus jogadores, porque taticamente o Flamengo não existe. Ano passado, em 2019, o Flamengo ganhou com sobras porque taticamente era muito forte e tinha qualidade nos seus jogadores. Hoje, o Flamengo só tem a qualidade dos seus jogadores. O elenco ficou melhor. A qualidade do elenco do Flamengo ficou melhor. Mas, em compensação, taticamente, o Flamengo não existe. O Flamengo só joga por causa dos jogadores. Porque, taticamente, o Flamengo é o nulo. Entre Internacional, Atlético Mineiro e Flamengo, o Flamengo disparadamente é o pior taticamente. Na verdade, taticamente, o Flamengo não existe. O Flamengo está disputando o título pelos jogadores só. Taticamente, futebol tático, Inter e Atlético Mineiro. O Flamengo não existe. Então o Internacional ganhou, tomou 3 gols do Sport Recife, é muito, mas fez 5. O que importa é o resultado. Então, o que vão falar do Inter, pouco importa. O que importa é que o Inter está com o mesmo número de pontos de Atlético Mineiro e Flamengo, está ali vice-líder na disputa do campeonato. Meu amigo Baldasso, que eu não conheço, estão deixando sonhar. E sonha, é bom, tanto para o Inter quanto para o Galo. Internacional está na disputa do campeonato. Tivemos Flamengo 1, Bragantino 1. Surpresa? Não. Não achei surpresa. Por quê? É meio que... vamos falar, Magalhães, mas o Flamengo tem elenco. Bicho, por mais que você tenha elenco, você jogar de 2 em 2 dias, não dá, parceiro. Não dá. O Flamengo jogou sábado, jogou na terça, jogou na quinta e agora joga no domingo. Não tem elenco que aguente, que tenha perna, filho. Além do mais, o Flamengo não tem tática. Como eu falei, o Flamengo só tem os jogadores. As jogadas do Flamengo são única e exclusivamente individual. Se o Flamengo ganhar, não tem nada do treinador. Nada. Taticamente, o Flamengo não existe. O Flamengo joga pela qualidade dos seus jogadores. Só. Se o Flamengo está com o mesmo número de pontos do Inter e do Atlético Mineiro, é pelos jogadores, não é pelo treinador. O Flamengo não tem tática. O Flamengo não tem uma jogada de escanteio. O Flamengo não tem uma jogada ensaiada de falta. O Flamengo não tem uma jogada ensaiada de contra-ataque. Ou seja, taticamente o Flamengo é nulo. A qualidade dos jogadores do Flamengo é que faz a diferença. Só que sem perna, fisicamente mal, fica complicado. Não é que não tem preparo físico. O preparo físico do Flamengo tá bom. Só que você jogar sábado, terça, quinta, irmão, complicado. Aí você ainda não tem a Arrascaeta, você não tem o Gabigol, você não tem o Rodrigo Caio, jogadores que fazem diferença. Você já tem um Gerson cansado, aí tem um Everton Ribeiro que vem da seleção, ou seja, um time cansado. Aí o treinador também não ajuda, muda mal. E o placar, Flamengo 1, Bragantino 1, não foi injusto. O Flamengo já tinha ganho do Goiás na Bacia das Almas. E agora empatou. Então, o Flamengo jogou melhor no segundo tempo? Jogou.
Estão falando que teve um pênalti, coisa e tal, de uma mão ali, que pode... Eu também achei que o jogador do Bragantino estava com o braço aberto. Eu também achei. Tá? Mas aí é um critério do juiz. Então, mas, em relação a pênalti, eu acho que tem que ter uma coerência. Que cada juiz marca de uma maneira. Então, pra mim tinha que ter pelo menos a revisão. Mas como não teve, eu não tô aqui pra mimimi, eu odeio mimizento. Então o Flamengo empatou, achei empate justo. E Goiás e Bahia que fecharam, o jogo do Flamengo foi na quinta e Goiás e Bahia foi na sexta-feira. O Goiás já tinha feito um bom jogo contra o Flamengo, perdeu na Bacia das Almas aos 51 minutos, ou 50 minutos, o Goiás tomou gol, que deu a vitória ao Flamengo. O Goiás já mostrou uma melhora e acabou empatando em casa com o Bahia de 1-1, que vem tentando aí se reerguer com o Mano Menezes, vem tentando somar pontos, e acabou o jogo dando empate. Bom, eu não vi nem os melhores momentos de Goiás e Bahia, que não deu tempo. Eu tô gravando sem ver esse jogo. Não sei se foi justo, se não foi justo. Eu tô vendo aqui que o Bahia teve um jogador expulso. Não sei em que tempo o jogador do Bahia foi expulso. Vou dar até uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. O Goiás fez o gol aos 49 minutos, né? Agora já não sei se foi do primeiro tempo. Teve aqui. Tô vendo aqui 2 jogadores expulsos do Bahia, parece. Rossi e o Elber. O Rossi aos 75 minutos. Na verdade, ali aos 30 minutos do segundo tempo. E o Elber aos 35 minutos, 36. Bahia teve 2 jogadores expulsos, cara. E teve o gol no finalzinho, aos 50 minutos do segundo tempo. Então, irmão, se foi isso que eu tô vendo aqui, não tiver errado, eu tô vendo ali muito tumulto ali, eu tô vendo a tela aqui que tá muito tumulto, eu não vi o jogo. Mas pelo que parece, o Goiás de novo tomou um gol no apagar das luzes. Eu tinha que ter visto esse jogo, eu tô gravando aqui sem ver esse jogo, eu devia ter visto o jogo, mas eu não consegui. Eu não tive tempo. Mas o que eu tô vendo aqui, rapaz... Olha, Fecim é um garoto que eu acho bom do Bahia. Tá aqui, 90 minutos mais 5, ou seja, aos 50 minutos do segundo tempo, igual o do Flamengo. Aí eu tô vendo aqui cartão vermelho, aos 75 e aos 81. Ou seja, o Bahia teve 2 jogadores expulsos no segundo tempo. Irmão, então o empate do Bahia foi heróico e o Goiás, mais uma vez, não contou com a sorte. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro fica: Atlético Mineiro com 31 pontos, com 15 jogos, líder do campeonato. Internacional em segundo lugar, com 31 pontos, também com 16 jogos. Flamengo em terceiro lugar, também com 31 pontos, mas com 16 jogos. Só está atrás do Internacional no saldo de gols, que o saldo de gols do Internacional é 13 e do Flamengo é 7. Aí, já com 5 pontos de diferença, tem o São Paulo com 26 pontos, mas com 14 pontos. Se o São Paulo ganhar as duas, vira líder do campeonato. Não, vira líder não. Passa Flamengo Internacional, vira vice-líder, porque se o Atlético Mineiro ganhar o seu jogo, vai a 34. E o São Paulo, jogando as duas, chegando a 16, vai a 32 pontos, ou seja, é o vice-líder. Então a campanha do São Paulo também é sensacional. O Fluminense em quinto lugar com 25 pontos em 16 jogos. Parabéns ao Fluminense. O Santos em sexto lugar com 24 pontos em 16 jogos. Esse é o G6. Em sétimo lugar, o Palmeiras, que está em queda livre com 15 pontos, com 22 pontos em 15 jogos. O Fortaleza, em oitavo lugar, 21 pontos com 15 jogos. O Atlético Goianiense, em nono lugar, com 21 pontos em 16 jogos. E fechando a primeira página, o Sport Recife,
vem de 3 derrotas seguidas, com 20 pontos em 16 jogos. Agora, na segunda página, o Grêmio, que está com 20 pontos em 15 jogos. O Vasco da Gama, que vem em queda livre também, igual o Palmeiras, igual o Sport, com 18 pontos em 14 jogos. Os últimos 5 jogos do Vasco, o Vasco não ganhou nenhum, perdeu 4, empatou 1. O Ceará em 13º lugar com 18 pontos, com 15 jogos. Também está ali na parte de baixo da tabela. O Vasco só tem 14 jogos, está com 2 jogos a menos. O Corinthians em 14º lugar com 18 pontos, com 16 jogos. Essa aí é a classificação verdadeira. O Botafogo também com 18 pontos em 16 jogos. E o Bahia com 16 pontos em 16 jogos. Uma campanha horrorosa do Bahia. Vergonhosa a campanha do Bahia. A campanha do Bahia só não é mais vergonhosa porque tem o Atlético Paranaense. E na zona do rebaixamento, os 2 times do Paraná. Curitiba em 17º lugar com 16 pontos em 16 jogos. O Atlético Paranaense com 15 pontos em 15 jogos. Ainda pode sair porque tem um jogamento, mas é contra o líder do campeonato, Atlético Mineiro. Uma vergonha o Atlético Paranaense. Uma vergonha, uma decepção. 19º lugar, o Bragantino com 13 pontos em 16 jogos. Também é outra decepção. E o Goiás, lanterninha do campeonato, com 2 jogos ainda a menos, com 10 pontos em 16 jogos. Uma rodada com 8 jogos só, com algumas surpresas. Essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. E aguardem a pré-17ª rodada que vem na sequência desse vídeo. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!